Olá, pessoal. Hoje vamos para a aula 2 do curso de Direito Tributário, em que nós vamos falar sobre princípios constitucionais tributários ou limitações ao poder de tributar, como também é chamado. Para a aula de hoje, nós dividimos na parte um dos princípios, em que vamos falar do princípio da legalidade e do princípio da anterioridade. Isso já vai render uma aula de um tempo considerável, então nós vamos dividir em partes dessa matéria. Eu quero compartilhar aqui com vocês um slide para que nós possamos nos guiar e eu quero explicar para vocês, no início também, uma distinção importante para que nós possamos compreender o estudo do direito tributário. Que distinção é essa, Victor? Bem, a distinção é o seguinte: existe uma matéria chamada direito financeiro, que também é estudada no curso, na graduação de direito, e possui doutrinas próprias, e é um objeto de estudo um pouco diferente do direito tributário. O direito financeiro, ele nasce antes do direito tributário e ele trata já a respeito das receitas originárias e das receitas não originárias, certo? Vamos guardar esses dois termos que eu vou explicar para você por que eles são importantes. No direito financeiro, você estuda as políticas fiscais. O direito financeiro, você observa como é que é feita a legislação financeira, certo? E a principal foco do direito financeiro, então, é a observância sobre como é tratada a receita pelo Estado, certo? Já o direito tributário tem um enfoque um pouquinho diferente, mas que advém do direito financeiro. Qual é o enfoque? Bem, o direito tributário, ele trata das receitas não originárias. Lembra que eu falei? Vamos guardar a palavra originária e não originária? Por quê? Porque receitas originárias, elas advêm da arrecadação do Estado através de uma atividade econômica, então é de uma forma originária. Origina-se diretamente da atividade econômica do Estado. Qual é essa atividade? Bom, podem ser várias, mas eu citando um exemplo aqui, vou falar para vocês de quando o Estado traz através receita para o caixa, né, do Estado através de aluguéis. Ela tem uma propriedade, o Estado tem uma propriedade, faz ali um contrato com um particular e essa propriedade é alugada para esse particular e gera receita originária para o Estado. Por outro lado, existem aquelas receitas consideradas não originárias, e aí sim essas são objeto de estudo do direito tributário, que ao invés de verificar as legislações orçamentárias e a maneira como é gerida a receita pelo Estado, vai ter um foco na forma como se faz a exigência do tributo. Então, a gente vai estudar base de cálculo, alíquota, hipótese de incidência, o fato gerador. A gente vai estudar os princípios próprios, né, dessa cobrança de tributos. E nós vamos também verificar lá na frente os meios de exigência do tributo, sejam eles meios administrativos ou meios judiciais, com as execuções fiscais, né, no âmbito já do Poder Judiciário. Voltando aqui para a apresentação, hoje nós selecionamos dois princípios como os princípios importantes para tratar nessa aula. Como são vários princípios, eu acho importante fazermos isso em partes. Então, a aula de hoje é a aula 1 e vai tratar sobre o princípio da legalidade tributária e o princípio da anterioridade tributária, certo? Vou voltar aqui para o slide para que nós possamos acompanhar essa aula, que eu já adianto para vocês, é de suma importância, tá? Aprendendo os princípios, nós podemos atuar de modo mais seguro e eficiente na área tributária. Todos os outros conceitos vão ficar muito mais fáceis de serem compreendidos a partir do momento que nós tivermos ciência dos conceitos, dos princípios, na verdade, que envolvem o direito tributário e também daqueles que se relacionam com ele, certo? Muito bem. Outro ponto que é importante falar, voltando só um pouquinho para essa distinção entre direito financeiro e direito tributário, é que o direito tributário ele não é contabilidade, porém,
para quem quer atuar na área tributária, é importantíssimo, certo? Que você observe alguns conceitos da área contábil, principalmente envolvendo contabilidade tributária. Por quê? Porque se relaciona bastante com o direito tributário na sua atuação prática, certo? Muito bem. Princípios tributários e limitação ao poder de tributar. Como eu vinha dizendo, os princípios tributários são tratados, né, através da Constituição e eles também são chamados de limitações ao poder de tributar. E aí vale a explicação nesse momento. Por que é que os princípios constitucionais tributários também são chamados, muitas vezes, de limitações ao poder de tributar? Porque o Estado, hoje, tem um poder-dever de exigir tributos para que haja receita e para que possam as receitas serem utilizadas na prestação da atividade estatal, ok? Então, para que haja observância de algumas balizas que levam a administração tributária a cobrar corretamente esses tributos, sem infringir outros princípios e outros direitos daqueles que vêm sendo cobrados, ou seja, dos contribuintes, né? E para que também não exceda a competência de cada administração tributária, haja vista que se separam as competências, pelo menos em União, Estados, Distrito Federal e municípios, é importante que haja balizas a isso. E esses princípios são as primeiras balizas, ou as balizas fundamentais para que exista limitações ao poder da tributação pelo Estado. E daí o nome. Vamos tratar do primeiro princípio, ou da primeira limitação ao poder de tributar, que já vai falar a respeito da limitação que existe para que o tributo seja instituído e aumentado apenas mediante lei. Nesse caso, a lei é lei ordinária, certo? Com algumas ressalvas quando é necessário para que se façam as alterações à lei complementar. O princípio, então, da legalidade tributária, ele está disposto lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. E também possui algumas noções dele lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, certo? Eu vou ler a integralidade do dispositivo, ou pelo menos o caput aqui, para que vocês possam tomar ciência, é bastante importante. O artigo 150 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e o inciso 1º já diz: exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Já o artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele vai falar também, reforçando a existência do princípio da legalidade tributária. Ele diz: somente a lei pode estabelecer, inciso 1º, a instituição de tributos ou a sua extinção. Então, para instituir tributos ou para extinguir tributos, seria a lei a forma correta de fazer, através de lei ordinária, certo? Essa lei pode ser, viu, pessoal, do Estado, do município, do Distrito Federal e da União, ok? Vai depender da competência do ente tributante, aí nesse caso. Qual é o ente competente para tributar? O princípio da legalidade, ele admite exceções, assim como a maior parte dos princípios, tá? O princípio da legalidade tributária admite suas exceções. As exceções estão contidas lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. E essas exceções dizem que compete à União instituir impostos sobre. Então, competiria à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, né? A exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. E aí, lá no parágrafo 1º, né, fazendo menção a esses incisos do artigo 153, diz: é facultado ao Poder Executivo
atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5, certo? Então, justamente, nós vamos ter aí a exceção para que a União possa legislar, né, aumentando ou instituindo tributos relacionados a fatos a impostos, né, no caso, relacionados a fatos geradores de exportação, então, imposto de exportação. De importação, então, imposto de importação. Vamos falar também das operações industriais, então, um imposto sobre produtos industrializados, IPI. E ela também faz menção ao imposto sobre operações financeiras, que são aqueles que são cobrados à alcunha de IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, certo? Além do mais, existe aí uma possibilidade de outros tributos serem exceção ao princípio da legalidade. E quais são esses tributos? Foi através da emenda constitucional 33 de 2001 que se instituiu aí no rol das exceções, né, ao princípio da legalidade, ou seja, que podem ser aumentados, instituídos mediante decreto da União, né, ou dos entes tributantes que sejam os entes competentes. A CID Combustíveis, certo? Que é a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis, e o ICMS combustível, que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços, e nesse caso aqui, o que se aplica ao combustível. O ICMS combustível, ele tem suas alíquotas definidas pela CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, certo? Esse conselho reúne os estados e eles publicam lá leis, né? Publicam lá portarias que regulamentam a cobrança desse tributo e de outros relacionados à questão do ICMS. Na verdade, é sobre o ICMS, né, que ela atua. Então, eu digo, que incide sobre os combustíveis, mas que também incide sobre outras operações de circulação de mercadorias e serviços. E a Confaz é o órgão responsável pela verificação das alíquotas, falar a respeito da substituição tributária, base de cálculo, para que uniformize o entendimento a respeito desse tributo em todo o país, já que esse tributo é de competência estadual. Lá no artigo 155, parágrafo 4º, vai falar a respeito dessa competência e da Confaz. Os tributos que podem ser excepcionados da regra da legalidade tributária podem, né, então, ser modulados, modificados, né, majorados e instituídos mediante decreto em razão de uma natureza, a natureza da extrafiscalidade desse tributo. E o que é um tributo ser extrafiscal? Bom, em geral, você pensa em tributo como um instrumento arrecadatório, ou seja, uma forma do Estado ter receita através de uma exigência. Tudo bem. Porém, existem também formas do Estado criar uma regulação do mercado através da atividade tributária. Ele faz isso, então, utilizando tributos de forma extra-fiscal. Então, tanto o imposto de importação, como de exportação, como o IPI e assim como também o IOF, são tributos eminentemente extrafiscais. Por vezes, até a alíquota deles chegou a zero, aí, como a gente pode ver no caso dos tributos de exportação. Para quê? Para que haja justamente fomento a uma atividade econômica. Então, é utilizado o tributo como medida regulatória e não mais como medida arrecadatória, que é o que se pensa, né, em primeira mão sobre a existência do tributo. Para que ele serve? Para arrecadar? Não, não necessariamente para arrecadar, mas também para regular mercado. Do artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele que também fala sobre o princípio da legalidade, vai mencionar quais são o rol taxativo, né? Qual é o rol taxativo
das exigências à lei. Isso quem fala é o Código Tributário Nacional. Somente a lei pode estabelecer. Inciso 1. A instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso 2. A majoração de tributos ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. E aí, desde logo, eu digo, para que a gente não se prolongue muito, vocês depois busquem a legislação, leiam a legislação, é importante que vocês façam isso, e verifiquem quais são esses artigos, que são exceções e que não é necessário lei para majorar o tributo, certo? Inciso terceiro, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 32 e o seu sujeito passivo. E aí, do mesmo modo, depois vocês verificam direitinho na legislação, para que vocês tenham ciência de todas essas exceções. Inciso 4. A fixação da alíquota de tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nele definidas. Inciso 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário ou de dispensa ou redução de penalidades. Aí o parágrafo 1º, lá do artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele diz: equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Então quer dizer que se eu majorar um tributo, certo? Através da sua base de cálculo, eu também tenho aí uma maior onerosidade. Guardem isso, viu? Porque a gente vai ver em seguida aqui o princípio da anterioridade. Isso aqui tem tudo a ver com esse princípio. Mas vejam só, não é só quando você tem um aumento de um tributo através da alíquota que você necessita, então, de lei. Também quando você aumenta a base de cálculo, isso causa um efeito, né, negativo sobre o contribuinte, um efeito oneroso, aí ele também é exigido, então, a lei, certo? Ser feito para que ele ocorra, mesmo que seja aumentando apenas a base de cálculo, não a alíquota, e também é exigido que seja feito mediante lei. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. O que quer dizer isso? Bem, vamos lá. O IPVA, ele precisa aumentar, né? E aí há um aumento da sua base de cálculo, certo? Mas, na verdade, esse aumento não foi um aumento discricionário, não foi um aumento feito de forma que aumentasse a alíquota. Ele foi um aumento que adveio da simples atualização monetária. Quer dizer, antes se cobrava X, porque correspondia ao valor lá da época, e agora se cobra X mais 1. E o que é esse X mais 1? É apenas a incidência do índice de correção monetária da época anterior para a época atual. Nesses casos, não é considerado aumento e, portanto, não faz-se necessária lei. Basta o reajuste via decreto. É como muitos estados fazem com o IPVA e como as municipalidades fazem com o IPTU também. Falar sobre o princípio da anterioridade tributária, o princípio da eficácia diferida. Por que a gente chama ele de princípio da eficácia diferida também, além de princípio da anterioridade? Porque ele é uma cláusula de exceção à eficácia de uma determinada regra tributária. Ele existe como meio de proteger o contribuinte de uma surpresa. Imagina só que você está com todo o seu orçamento organizado para pagar um determinado tributo, e aí vem uma exigência que você não previa, que não estava na lei antes, e ela incide já automaticamente sobre o seu rendimento ou sobre alguma atividade, né, da sua empresa. O que acontece? Existem contenções. Essas regras de contenções, de eficácia, são então chamadas de
princípio da anterioridade tributária e princípio da eficácia diferida. Vamos ler o dispositivo que trata a respeito deste princípio. O artigo 150 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. Na linha B, ele fala: o mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ora, estamos falando aqui, então, do princípio da anterioridade anual. O outro vai falar sobre a nonagesimal. Textualmente, então, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, já começa dizendo algo muito parecido com a linha anterior, que falava da anterioridade anual. Mas essa anterioridade aqui é a nonagesimal, porque vai tratar de 90 dias após a publicação. Mas observa que o dispositivo, no final, ele diz observado o disposto na linha B. Então, é observado também, cumulativamente, a anterioridade anual. Então, você tem a cumulatividade entre a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Para que isso serve? A anterioridade anual, ela não importa se você deixou passar um ano da publicação da lei. Ela quer dizer, na verdade, que você só pode ser tributado daquela nova exigência, a partir do exercício seguinte, passado o ano fiscal. É isso que ela quer dizer, não passado um ano. Então, para que não haja uma legislação que aumente o institui tributo que seja publicada em 31 de dezembro de um determinado ano, e ela passe a vigorar por essa, vamos dizer, malícia do legislador em 1º de janeiro do ano subsequente, se isso ocorrer, ainda assim haverá de respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. E então vai se esperar mais 90 dias após a publicação da lei, ainda que se tenha virado o exercício, vamos dizer assim, mudado o exercício fiscal, passado do ano em que aquela lei foi publicada. A lei que aumenta ou que institui o tributo. O inciso 3, a linha B, trata da anterioridade anual. Então. E o inciso 3, a linha C, trata da anterioridade nonagesimal. Então, elas são, como eu disse, cláusulas de vigência extraordinárias, ou cláusulas de contenção de eficácia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal entendem que a exclusão do benefício fiscal ou isenções que impactem o contribuinte, trazendo-lhe aumento da carga tributária, também devem obediência ao princípio da anterioridade. Então, depois de discussão judicial, foi verificado, que não é só o aumento da alíquota de um tributo ou a instituição de um novo ônus tributário sobre o contribuinte que faz com que haja a necessidade do respeito aos prazos de eficácia do princípio da anterioridade. É também importante observar que pode causar ônus tributário, impacto inesperado às finanças de uma empresa ou de um contribuinte, a exclusão ou extinção de um determinado benefício fiscal de um contribuinte. Ora, vamos lá. Se uma determinada indústria estabelecida em um determinado estado o fez justamente porque lá desfruta de um benefício fiscal, se esse benefício fiscal passar a não existir mais, se for imediatamente, isso pode causar um problema econômico grave para a empresa. Pode chegar a tornar inviável o negócio. Então, é necessário que haja um prazo de um ano ou prazo do exercício seguinte, acompanhado de 90 dias, para que essa empresa possa se, de alguma maneira,
planejar para que haja perda desse benefício fiscal. O benefício fiscal então, é considerado pelos tribunais superiores, né, o STF, o STJ, como a perda desse benefício fiscal é considerada como aumento da alíquota de um tributo, ou aumento da carga tributária sobre o contribuinte. Portanto, também deve respeitar o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é excepcionado em casos específicos. Então, como eu disse, quase todos os princípios têm as suas exceções. Então, vai ser diferente também com o princípio da anterioridade. Quando há necessidade de se exigir o tributo ou o seu aumento de forma imediata, certo? Quando é, então, que se excepciona? Quando se quer, justamente, que os efeitos, a eficácia daquele dispositivo que aumenta ou institui um tributo seja imediata. Boa parte das vezes, se não todas, isso está alinhado ou alinhado a esta fiscalidade daquele tributo. E quais são, então, os tributos que estão abrangidos dentre essas exceções ao princípio da anterioridade? A gente pode falar, de novo, aí, do imposto de importação, do imposto de exportação, também do imposto sobre produtos industrializados, IPI, do imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, o empréstimo compulsório para calamidade pública ou para guerra externa, né? Com essa sigla aí bem diferente, EC/guerra, mas é assim mesmo que chama, não é invenção minha não. E o ICMS combustíveis, assim como o CID combustíveis, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, que recai sobre combustíveis, operação com combustíveis. A anterioridade nonagesimal foi instituída pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Então, aquela anterioridade de 90 dias que eu falei, ela é vigente, está vigente aí desde 2003, com uma emenda à Constituição. E as exceções a esse princípio, né, são alteração na base de cálculo do imposto de renda. Então, frisa-se, é uma alteração à base de cálculo, não ali. Tá? O imposto de importação, de novo, o imposto de exportação novamente, o imposto sobre operações financeiras, mais uma vez, e também o imposto extraordinário de guerra, assim como o empréstimo compulsório para calamidade e guerra externa. Nesse caso, então, o princípio da anterioridade nonagesimal, após, vamos repetir aqui alguns, que também são exceções ao princípio da anterioridade anual, você tem novidade, né? Primeiro, o imposto de renda, lá em cima, uma novidade, certo? Quando se trata da sua base de cálculo. E também é exceção ao princípio apenas da anterioridade nonagesimal, a base de cálculo do IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e a base de cálculo, e só a base de cálculo, do IPVA, que é o Imposto sobre os Veículos Automotores. Propriedade de veículos automotores. A respeito do IPI, houve uma discussão se deveria haver ou não a aplicação da anterioridade nonagesimal, certo? A gente já sabe que as operações sobre produtos industrializados, né, IPI, esse tributo, ele sofre a exceção do princípio da anterioridade, mas havia uma discussão se também era excepcionado o princípio da anterioridade nonagesimal. E aí a ADI 4.661, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, lá do STF, decidiu que é aplicável. No caso do IPT e do IPVA, certo? Se aplica apenas a anterioridade nonagesimal, a exceção à anterioridade nonagesimal, se aplica apenas à sua base de cálculo. Então, quando há aumento da base de cálculo, ou por algum modo é aumentado a tributação por conta de mudanças na base de cálculo, que não são, como nós vimos, questões relativas a simples correção monetária dessa base, nesse caso, vai ser aplicado aí o princípio da
anterioridade, mas não a anterioridade nonagesimal, apenas a anterioridade anual. Há uma exceção, então, daqueles 90 dias após haver a publicação da lei que exige um aumento nessa base de cálculo. E aí esse típico exemplo é dado porque no ano seguinte, se for em 31 de dezembro, já em 1º de janeiro, passa a vigorar, né, o aumento da base de cálculo se houver uma legislação que faça com que essa base de cálculo aumente, para além da correção monetária. Só que nesses dois tributos existe um fato ainda mais curioso, porque eles, por ficção jurídica, têm seu fato gerador, ou seja, tem um momento fictício de exigência do tributo, que não está adstrito à compra do veículo, à aquisição do imóvel, né? Esses tributos, que se trata de propriedade territorial urbana e propriedade de veículo automotor, não, o fato gerador não se dá nesses momentos, ele está por ficção no dia 1º de janeiro. Então, assim, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o contribuinte ele é cobrado em 1º de janeiro. Então, se a legislação, né, não for aprovada até 1º de janeiro, essa alteração na base de cálculo, ela só vai poder ser exacionada, exigida, esse aumento na base de cálculo, a partir do ano calendário seguinte, a partir do ano fiscal seguinte, a partir do próximo 1º de janeiro. Se deu em 2021, se daria, então, 1º de janeiro de 2022. E, além disso, é importante ficar atento, porque podem haver pegadinhas, já que isso se refere apenas a alterações positivas na base de cálculo, e não à alíquota. No caso da alíquota, vai respeitar tanto o princípio da anterioridade anual, quanto o princípio da anterioridade nonagesimal, certo? Inclusive, a esse respeito, a gente vai fazer uma questão aqui agora, para que a gente possa treinar. Pergunta: em um determinado estado, né, tem um errinho aqui material, vamos dizer assim, houve o aumento da alíquota do imposto sobre veículos automotores, a qual foi aprovada mediante lei publicada em 30 de novembro de 2001. Sócrates, que possui 2 carros de sua titularidade, em consulta ao seu advogado, questiona-lhe se no ano de 2022 já terá que arcar com o aumento do referido tributo. Como advogado de Sócrates, qual seria a resposta correta a ser fornecida? E a resposta, então, é que, por se tratar de alíquota, deve respeitar o princípio da anterioridade anual, certo? Assim como o princípio da anterioridade nonagesimal, não havendo, então, as mesmas exceções que existem para o princípio da anterioridade nonagesimal quando se trata de base de cálculo do IPVA e do IPTU. Mas nesse caso aqui a gente está falando de IPVA, certo? Porque é sobre propriedade de veículos. A resposta completa é justamente nesse sentido. Por quê? Porque a legislação ela foi publicada, como está dizendo aqui, em 30 de novembro de 2021. Em 30 de novembro de 2021, certo? E, portanto, passados 90 dias, não chega, né? Chegar a passar, na verdade, da data que a gente disse, que é o fato gerador fictício, a data marco para cobrança do tributo, que é 1º de janeiro. E a resposta é nesse sentido. Resposta: a majoração da alíquota do IPVA passará a incidir apenas em 2023 sobre seus veículos, pois a exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal só se aplica à alteração na base de cálculo do imposto em referência. Ademais, apesar de em 1º de março de 2022 ter transposto os 90 dias,
ou já ter transposto os 90 dias, bem como se tratar do ano subsequente ao da publicação do aumento, faz-se importante notar que, por ficção, o fato gerador do IPVA dar-se-á sempre em 1º de janeiro de 2022, portanto, antes de respeitada a anterioridade nonagesimal. E aí, dentre as exceções ao princípio da anterioridade, né, de forma completa, tanto a nonagesimal como a anual, existem aquelas que abrangem ambas, né, e essas são as seguintes: imposto de importação, imposto de exportação, IE, imposto sobre operações financeiras, IOF, imposto extraordinário de guerra, IEG, e empréstimo compulsório para calamidade pública e guerra externa. Aquela siglazinha estranha que é EC cala/guerra, né? /guerra. Não são todas as alterações legais que estão subsumidas ao princípio da anterioridade, sendo este aplicado para evitar ônus imprevisível ao contribuinte. Portanto, não são todas e quaisquer alterações no tributo que fazem com que seja necessário o respeito à anterioridade para que haja eficácia. É só quando há ônus para o contribuinte que isso se torna imprescindível. E também quando esse ônus, né, ou esse aumento da carga tributária não significa uma medida de regulação, né, uma medida do próprio Estado para regular a atividade econômica. Nesses casos também é excepcionada ou a anterioridade anual ou a anterioridade nonagesimal e, por vezes, como a gente acabou de ver, ambas. Por fim, a súmula vinculante número 50 do STF aduz que, abre aspas, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ou seja, caro aluno, é exatamente o que a gente acabou de falar. O princípio da anterioridade, seja ele anual, seja ele nonagesimal, não se aplica todo o tempo. Se aplica apenas quando esse aumento causa um impacto econômico que não se quer causar imediatamente ao contribuinte. Portanto, uma alteração como essa, que a súmula vinculante nos traz, ela não é considerada como aumento de tributo e, portanto, não está sujeita ao princípio da anterioridade. A norma legal, que altera o prazo de recolhimento, é só o prazo de recolhimento. Então, se era no dia 1º lá de janeiro, como no caso do PVA e do IPTU, passa a ser no dia 3 de março. Não vai fazer diferença para o contribuinte, apesar de mudar alguma coisa ali na organização dele, mas para efeitos do princípio da anterioridade, não vai se sujeitar a essa simples alteração. Certo? Por hoje é só, ficamos por aqui nessa aula de princípios constitucionais tributários ou limitações ao poder de tributar. Como de costume, a gente pede que você se inscreva no canal, se você está gostando das aulas, deixe aí sua opinião nos comentários e clique em gostei se for o caso, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Hoje a gente também vai tratar sobre princípios constitucionais tributários, mas vai falar de outros princípios.